Vou falar de uma ferramenta, né, para poder a gente começar a exercitar melhor, né, essa situação aí. A gente tem visto claramente que os nossos pensamentos estão ainda arraigados, né, em tudo que a gente tem vivido, né, nesse sistema babilônico que nos envolve, tá? E primeira coisa que Cristo fala, né, que nós devemos ser como crianças, né, para poder entrar no reino dos céus. Porque a criança ela é crédula, ela crê, né? Então, e crê sem dúvidas, né? Ela não. Se você falar Papai Noel existe e ele entra pela chaminé, né? Ela não questiona, ela simplesmente acredita que aquilo, afinal de contas, né? Alguém de autoridade sobre ela falou que existe o Papai Noel e que ele entra pela chaminé e traz presente no Natal, né? Agora, ela não questiona como é que a rena voa, ela não questiona como é que o Papai Noel gordo, que nem o Ronaldo, entra pela chaminé. Ela não questiona nada disso aí, percebe? Porque alguém de autoridade falou para ela que aquilo é daquela forma, né? E como o Paulo falou aí, o sistema tem falado fábulas e mais fábulas para nós, e o nosso ser acredita em algumas fábulas dessas aí. Em outros momentos a gente começa a raciocinar e ver que não é daquela forma, né? Mas até mesmo o nosso raciocínio, mesmo estando acertado, né, ainda é falho, porque a fé não precisa do teu raciocínio, é preciso que você creia, né? O que é fé? A certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que você não vê, né, Paulo? Então, você não está enxergando nada, fecha os olhos e vai, né? Não tem caminho, mas não interessa que não tem caminho, né? No teu coração, o, a autoridade que está sobre você, que não é o mundo, é Cristo, que falou para você andar, ande. Ele vai abrir o caminho, percebe? Agora, o que acontece? Como eu falo para vocês, né? É, não que eu tenha a autoridade para mudar a Bíblia, ok? Mas a Bíblia foi escrita por pessoas falhas, que nem a gente. Tradutores falhos, que nem a gente. Então, eu tento sempre jogar o desafio, né? Qual é o desafio? Que o Espírito de Cristo Jesus em nós nos levará ao conhecimento de toda a verdade. Outra tradução fala: o Espírito de Cristo Jesus em nós nos relembrará de toda a verdade. Tá? E eu sou mais fã dessa segunda, porque, afinal de contas, eu tenho convicção de que nós já existíamos antes da fundação do mundo. E nós fomos preparados antes da fundação do mundo para as boas obras. Eu não tenho dúvida disso. Tá certo? Mas como é que você me explica? Eu não sei. Eu só sei que o Papai Noel vai entrar pela chaminé. Entendeu? Eu não estou vendo, né? Porque não é questão de ver, é questão de fé. Entendeu? Então, estou falando aqui para vocês algo que eu escutei da autoridade máxima na minha vida, que é Cristo Jesus. Entendeu? É dessa forma, tá? E como eu falei para vocês, né, eu não tenho autoridade para mudar a Bíblia, mas eu tenho autoridade para poder discernir os escritos, né? E eu já falei para vocês que a Bíblia em inglês é bem melhor do que a Bíblia em português, ok? E já falei algumas vezes esse texto, me permitam falar de novo, tá? Romanos 8, de 6 a 9. É importante que a gente leia ali. Eu vou ler segundo a Bíblia nossa, tá? Olha bem, como é que está escrito aqui? Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E assim vai embora. Depois vocês leem mais aí, Romanos, tá? Agora, eu não sou bem de falar, né, o inglês. Mas na Bíblia, no inglês, fala o seguinte, né? For to be carnally minded is death. Ou seja, a mente carnal leva à morte. Não tem nada a ver com o pendor da carne, tá? Os seus pensamentos sujeitos à lei, não é nem lei mosaica, a lei do mundo, geram pensamentos carnais em você. Esses pensamentos carnais em você vão te levar à morte, tá? Então a tua mente carnal é morte. But to be spiritual minded, ou seja, mas a mente espiritual é vida e paz. Olha bem, muda completamente a situação. Significa que nós temos uma dualidade em nossas mentes, tá? Ora nós pensamos pensamentos carnais, ora nós pensamos pensamentos espirituais, tá? A nossa mente carnal, ela anda por indução, ou seja, qualquer coisa que você quiser, você induz nas pessoas. Tá? Essa é a maneira com que toda a Babilônia, né, financeira, a Babilônia política, a Babilônia, qualquer tipo de Babilônia, executa uma sentença dentro das nossas mentes. Como? Por indução. Então ela chega perto de você e induz pensamentos em você que não são condizentes com os pensamentos de Cristo Jesus. E a tua mente entra em ressonância com isso e recebe bem esses ensinamentos, tá? E você raciocina em cima disso. E por raciocinar, você vê lógica naquilo, né? Então, por exemplo, vou fazer um pensamento para vocês aqui, né? Se você não tomar vacina, você vai morrer. E aí os sintomas são esses: cansaço, febre, dor no corpo, dor nas juntas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e a autoridade vai falando, e vai falando, e vai falando. Quando vê, você começa a ver dentro de você alguns sintomas. Epa, tô com dor de cabeça. Epa, meu nariz está escorrendo. Epa, tô com dor nas juntas. Epa, tô com mal-estar. É dengue. Não é dengue. É a outra pior ainda. Como é que chama a outra? Eu esqueci até o nome dela, que já tirei da minha mente. Covid? Covid. Já não estou pensando mais pensamentos segundo a Babilônia, né? Você vê. Esqueci até da doença. O que acontece? São pensamentos de indução. Induziram a gente a pensar. E aí nós somatizamos o que eles queriam que a gente somatizasse. E pessoas viram dentro de si mesmas a manifestação dessa doença por indução. E o pior ainda, pessoas acreditaram tanto nessa indução que morreram. Tamanha foi a opressão desse pensamento indutivo em cima das nossas mentes carnais. A nossa mente carnal está certinha para poder entrar em frequência de ressonância com o sistema babilônico. Ela é da mesma natureza, tem compatibilidade, entendeu? Mas está aqui na nossa mente, né? Eu escutei uma situação aí, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. O que vocês pensam acerca disso? Sabe onde é que está na Bíblia disso, não? Está no livro de Heresias 2:3. Tá? É uma heresia isso. E a gente acha que está certo. Ah, quando Deus me escolher, ele vai me capacitar. Pá, 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 pá. Caramba, veja lá a parábola dos talentos. Ele deu conforme a capacidade de cada um.
Deu 10 para um, deu 2 para o outro e deu 1 para o outro, segundo a sua capacidade humana. Como é que é isso? Por que ele não deu 10 para todo mundo? Porque ele não capacita os escolhidos. Ele coloca em você a vontade. Se você quiser, segundo a sua capacidade, né? Ou seja, cada um ande na medida da fé que tem recebido. Não é isso que a palavra fala? Então, não tem nada a ver com capacitação dos escolhidos. Deus não vai te capacitar. É você que vai se determinar, né? Os violentos tomam o reino à força. Então, a partir dessa escuta que eu escutei, eu estou colocando realmente lá no livro de Heresias, capítulo 2, versículo 3, tá? Que tem outras, só para vocês terem uma ideia, tem outras heresias bíblicas que nós escutamos, que fazem parte da Babilônia religiosa. Essa é a maior contaminadora das nossas vidas. Percebe? Então, mais do que nunca, nós temos que ter um discernimento, uma perspectiva humana, não, uma perspectiva espiritual em Cristo Jesus, para que nossos pensamentos saiam da nossa mente carnal e entrem agora pela nossa mente espiritual. E nós já temos a mente espiritual em nós. Está escrito, nós já temos a mente de Cristo em nós. Agora, a mente de Cristo, ela funciona em algo da nossa vida que é coisa como criança. A criança nasce com o seu subconsciente não latente. Ela nasce com o seu subconsciente extremamente eficaz. Por isso que Cristo falou para nós, seja como criança, para você entrar no reino dos céus. Tenha pensamentos com a tua mente subconsciente. Porque a tua mente subconsciente, ela é determinada. Se você falar para ela, eu sou perfeito, eu sou forte, eu tenho Cristo em mim, Cristo se expressa através de mim. A tua mente carnal vai raciocinar. Mas, Ronaldo, você tem frieira. Ronaldo, você está com dor nas juntas. Ronaldo, você está resfriado. Ronaldo, a Covid passou, quase que ela te levou. Ronaldo, você ficou dengoso. Você não sei o que, não sei o que. Ronaldo, parará. Percebe? É isso que a minha mente está fazendo. Cadê a saúde do corpo de Cristo multimembrado? Percebe? Então, quando você usa a tua mente natural, a tua mente carnal, é para isso que funciona. Ela entrar em ressonância com o sistema mundano babilônico que vai te convencer de todas as asneiras que estão aí diante de nós. Tá? Ao passo que, se nós começarmos agora a ser como crianças, ou seja, vamos entrar no nosso mundo do subconsciente, o mundo que nós tínhamos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Nós comungávamos com Ele, nós vivíamos junto com Ele, nós nos alegrávamos junto com Ele. Percebe? Eu quero isso de volta na minha vida. E isso, pessoal, é por dedução, não é por indução. Nós estamos lendo a Bíblia e estamos deduzindo que nós fazemos parte do corpo multimembrado de Cristo Jesus. Nós temos lido a Bíblia e nós estamos falando que nós somos a imagem. Não, nós temos convicção da imagem, que nós estamos buscando o processo da semelhança em Cristo Jesus. Nada nos será impossível. Eu estou falando isso aí. As obras maiores, né, que Cristo fez, nós faremos maiores ainda, porque ele foi para o Pai, mas nós estamos aqui na Terra. Então, são esses pensamentos que nós temos que pensar. Nós estamos verbalizando exatamente esses pensamentos. E não são por indução. Não tem como você induzir o corpo de Cristo. Agora, por dedução, claramente, é exatamente isso. Nós estamos tendo a nossa mente clareada, claramente. Tá? Eu estou usando as palavras aqui só para brincar um pouco. Mas, o que acontece? A gente vai interligando as situações. Né? A parábola lá dos trabalhadores lá da vinha do cara lá. Caramba, para mim foi algo óbvio, mas nunca tinha sido óbvio para mim.
Entendeu? Os últimos que chegaram para trabalhar, quem foram? Os gentios. E já receberam o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Receberam o pagamento na totalidade antes dos judeus. Percebe? Isso veio por dedução, não veio por indução. Nós temos a mente de Cristo. Nós estamos pensando os pensamentos de Cristo. Aquele mistério que estava oculto, que foi revelado para os gentios. Qual mistério? Cristo em vós, a esperança de glorificação. E hoje não é nem mais esperança. Nós estamos vendo claramente a manifestação do pensamento de Cristo Jesus em nós. Nós não somos mais as pessoas de há 20 anos atrás. Existe hoje uma convicção que é soberana em nossas vidas, que nos impulsiona a crer claramente nessa situação. Cristo em nós, gentios, manifestando a sua natureza em plenitude. A nossa mente está sendo agora dominada pela mente de Cristo em nosso subconsciente. O nosso subconsciente é compatível com a natureza de Cristo. A nossa mente espiritual é compatível com a mente de Cristo e ela entra em ressonância com Cristo. Esse é o ponto-chave. Ela entra em ressonância com Cristo. Nós estamos deixando de entrar em ressonância do processo indutivo da Babilônia, para vivermos agora os pensamentos de Cristo Jesus. E se nós pensamos, nós agimos como tais. Nós somos a expressão exata do seu ser. Você pode crer nisso? Eu creio, entendeu? Eu creio nisso. Percebe? Se nós não somos Amém. ainda em plenitude, eu declaro para você, a fé que Cristo, o autor e consumador da fé, te deu, te impulsiona para você ser exatamente o quê? A expressão exata de Cristo. E é exatamente isso que você funciona, meu caro, minha cara. É exatamente nisso. É isso que nós estamos buscando. A plenitude da divindade sendo expressada hoje sobre a face da terra. Cortando sofismas, cortando problemas, cortando incredulidades, cortando todo o ranço da natureza humana. Está escrito lá que a palavra de Cristo Jesus é apta o bastante para separar juntas e medulas, espírito da alma. Entendeu? Então a nossa mente carnal está sendo agora cortada pela verbalização da palavra de Cristo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Essas reuniões aqui é para cortar a nossa ligação e a nossa ressonância com tudo aquilo que vem do. Vocês viram que tanto de cabelo que eu tenho, gente? Né? Para cortar tudo aquilo que vem de pensamento babilônico em nossas vidas e colocar agora e implantar, tá? Os novos pensamentos nas nossas mentes, tá? Então, eu declaro que a tua mente espiritual, ela é vivificada. Você percebe claramente a tua mente espiritual deduzindo as coisas de Cristo Jesus, trazendo para dentro do teu coração, trazendo para dentro do teu ser toda a plenitude da divindade. Você é receptáculo pronto, apto, habilitado para recepcionar o Espírito de Cristo. Você funciona nisso, em plenitude, para a honra e glória de Cristo Jesus em você. Amém? Nesses tabernáculos é isso, é a alegria de ver Cristo Jesus se manifestando. Tá certo? Então, eu quero prepará-los para voos maiores. Tá? Já falei para vocês que eu comprei uma vez um avião, né? Só que eu não tirei meu brevet. É um arrependimento que eu tenho. Só que eu falei para vocês também que eu tenho um avião espiritual. Entendeu? Rapaz, já, já andei dando uns voozinhos com esse avião, cara. É fantástico. Entendeu? E olha, eu olho para cada um de vocês, vocês também têm a habilitação para levantar voo. Entendeu? Vocês também têm diante de vocês esse avião de fé em Cristo Jesus. Então, o que eu posso falar é o seguinte: acorda, ó tu que dormes.
Cristo te resplandece. Acorda, ó tu que dormes. Cristo te resplandece. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo te resplandece. É vivificado os nossos espíritos, é vivificado as nossas mentes espirituais. Temos perfeita sintonia em Cristo Jesus. Esse é o ponto-chave. Essa ferramenta que eu estou falando com vocês aqui, ela funciona em nossas vidas. Ela é intensificada na utilização para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo Jesus em nossas vidas. Vem de novo a alegria de antes da fundação do mundo que nós tínhamos em Cristo Jesus. Vem de novo a certeza de que nós estamos sempre sendo vivificados por Cristo Jesus em nós. Vem de novo a saúde divina em cada um de nós. Vem de novo a prosperidade espiritual em cada um de nós. Vem de novo a determinação de nós sermos exatamente a expressão exata do ser que Cristo é. Posso escutar um amém? Amém.